pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje iniciaremos o 7º capítulo do Livro dos Médiuns. Então, se você já tem seu livro, pega aí para você grifar, para você fazer anotações. Eu recomendo sempre que vocês estejam com um caderninho ou com o próprio celular para poder fazer anotações, pessoal. Tem que ter, né? Sempre. Pessoal, é o seguinte, capítulo 7 aqui, ó, bicorporeidade e transfiguração. Então, a gente vai ver sobre essas duas questões. Ele é o segmento do capítulo 6. Então, para você entender o capítulo 7, é muito importante que você tenha visto o capítulo 6, que a gente viu nos episódios passados. Se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você vá desde o primeiro episódio, para que você possa entender tudo com muito mais facilidade. E tá muito bom os episódios, tá? Vai por mim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o que Kardec vai falar sobre esses fenômenos. Esses dois fenômenos, bicorporeidade e transfiguração, são variações das manifestações visuais, ou seja, eles são da mesma categoria das manifestações visuais, né? E são uma das variações. Por mais maravilhoso como possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que podem ser dadas, que não se afastam da ordem dos fenômenos naturais. Então, mais uma vez, estamos vendo aqui que não são fenômenos maravilhosos que estão sobre as leis da natureza. Pelo contrário, estão completamente dentro da lei da natureza. É que nós ainda não sabemos, não conhecemos, mas vamos conhecer agora. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parte de sua liberdade. Isso a gente já viu nos episódios passados, né? Então, quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e a gente tem uma liberdade maior, né? Quer dizer, se isola do corpo. E é nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. O espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre seu envoltório semimaterial, que pelas causas descrevemos pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. O que ele está querendo falar aqui, gente? A pessoa estando viva ou estando morta vai ter o perispírito. Então a gente tem o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito, ele é a liga, ele é o laço que une o corpo com o espírito. Então, eu vou pedir pro editor botar uma foto aqui do espírito, perispírito e o corpo, né? Todos os seres, né, vivos ou mortos, todas as pessoas vivas ou mortas, têm o perispírito. E a gente já percebeu, isso a gente aprendeu em episódios passados, que o perispírito, ele pode adquirir a visibilidade, ou seja, ele pode se fazer visível, e também a tangibilidade, ou seja, ele pode se fazer palpável, tocável, tá? E aí, o que o Kardec vai falar? Ele vai contar de histórias que aconteceu com pessoas que ele pôde relatar, tá? Que viram o perispírito, né? Ou seja, o espírito de outras pessoas. Só que essas pessoas, elas não estavam mortas. Olha só, aí que tá o pulo do gato. Porque a gente normalmente, quando vê um espírito, a gente já automaticamente associa que a pessoa que tá ali aparecendo pra gente, ela é morta. E sim, muitas vezes ela está morta. Mas muitas das vezes ela não está morta. Olha só. Então, gente, aqui é muito legal, porque ele faz esse lembrete. Tipo assim, quando você vê uma pessoa, né, um espírito de uma pessoa, não vai já associando que ela tá morta. Não, ela pode estar muito bem vividinha. E é muito importante a gente saber isso. E aí ele vai contar 3 casos para nós sobre aparições que se fizeram para as pessoas que foram nesse mesmo segmento que estavam vivas. Então vamos lá. Ele começa aqui no item 15. A esposa de um de nossos amigos, viu muitas vezes durante a noite entrar em seu quarto, com a luz acesa ou não, uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas a qual nunca tinha falado. Essa aparição lhe causou muito medo. Tanto maior porque nessa época essa senhora não tinha conhecimento do espiritismo e esse fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e provavelmente dormia àquela hora. Então vamos lá, a moça estava lá de boas na casa dela e do nada ela começou a ver o espírito de uma vendedora de frutas que ela via pela vizinhança, ou seja, ela só via a mulher, ela não, né? E ela sabia que a mulher estava viva, que a mulher existia, só que ela não conseguia entender como que a mulher entrava na casa dela, entende? Ela não conhecia o espiritismo, então isso deu muito medo para ela. E aí ela continua aqui, ó. A aparição desaparecia sem que ela soubesse como, e após a desaparição ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e de que ninguém poderia ter entrado em seu apartamento. Então,
Olha só, além da moça estar bem acordada, ou seja, essa moça que viu essa senhora, ela não estava dormindo, então não tinha como ser um sonho nem nada. Quando a moça, essa vendedora desaparecia, ela ia conferir as portas, né? Pra ver se estavam todas fechadas. E estavam fechadas. Então, como que essa mulher entrava lá dentro? Entendeu? Olha só. Então, pessoal, as pessoas que têm na mediunidade de clarividência, de poder ver espíritos, isso acontece, isso é normal, né? Eu, por exemplo, pessoal, eu já vi vários espíritos. Mas agora que eu fiz esse capítulo aqui pra filmar, né, pra vocês, eu posso ter visto espírito de pessoas vivas, que eu nem me toquei que eram vivas, porque normalmente a gente realmente associa o espírito à pessoa já estando morta, né? E não, a pessoa pode estar perfeitamente viva ali, que acontece muito, principalmente quando tá dormindo, né? E a pessoa daí dorme, desdobra e vem ao seu encontro. E você nem se tocou, nem percebeu. Olha só que interessante, né? E aí ele vai contar aqui o caso de outra senhora. Outra senhora que reside na província, estando gravemente doente, viu uma noite, perto das 10 horas, um senhor idoso, morador da cidade, que ela conhecia de vista, sem ter nenhuma intimidade. Então ela viu um idoso, né, um senhor, que ela não conhecia, ela não conversava, ela não tinha nenhuma intimidade. E ela viu ele na rua, né, ela via ele na rua. O senhor estava sentado em uma cadeira perto de seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Então ela estava lá doente e do nada esse senhor que ela via só na rua e nunca tinha conversado, estava lá no leito dela, no quarto dela, sentado. E às vezes até, né, bolava um tabaco para que ele pudesse fumar. E aqui ele falava, ó, parecia estar velando por ela, ou seja, o senhor estava orando por ela, velando, né, mandando boas energias, né, estando ali com ela. Surpresa com tal visita aquela hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal de não falar e de dormir. Então ela tentou, essa história é legal, porque ela mostra que houve uma comunicação. Se a comunicação foi falada ou pelo pensamento, a gente não sabe, porque ele não falou aqui. Mas ela tentou sim se comunicar com ele e o senhor fez sinal de que não era para ela falar nada, era só para ela dormir, né? Que ele estaria ali com ela. Depois de alguns dias, reestabelecida, recebeu a visita desse mesmo senhor em uma hora mais conveniente. E dessa vez realmente era ele. Certa de que ele tinha vindo durante a sua doença, agradeceu-lhe a gentileza. Então, de fato, quando ela melhorou, né, ela recebeu a visita de verdade desse senhor. Então, ele não foi em espírito, assim, ele foi, né, em corpo lá visitar ela. E aí ela realmente percebeu que ele tinha, sim, ido visitar ela enquanto ela estava doente, né, em espírito, e ela agradeceu, né. E aí, uma coisa muito importante que é citado aqui, ela fala que essa senhora, gente, conhecia os fenômenos espíritas. Então, ela compreendeu o que acontecia, que de fato era o espírito dele que estava ali. Tá? Por isso que ela não se assustou tanto e não achou tão estranho como a outra senhora que ficou assustada e ia conferir as janelas, né, as portas, para ver se estavam trancadas. Aí, pessoal, aqui o último caso, ele fala aqui, ó. Um morador da província nunca quis se casar, apesar da insistência da família. Havia notadamente insistido em favor de uma pessoa moradora em uma cidade vizinha. Então o cara não queria casar, mas a família insistia para que ele casasse com uma mulher, né, uma menina de uma cidade vizinha. Mas ele sempre recusava. Um dia, estando no seu quarto, ficou admirado de ver a presença de uma jovem vestida de branco, com a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que ele tomou entre as suas e nela viu um anel. Então ele ficou muito surpreso, né? Porque ele tava lá no quarto dele, do nada, uma menina, uma moça, aparece de roupa branca, vestido branco, coroa de flores, falando que é a noiva dele e mostra até o anel. Aí, gente, ele perguntou no dia seguinte se alguém tinha ido visitar ele, porque ele achou muito estranho, né? Qualquer pessoa que isso acontece, a pessoa fica surpresa. A pessoa não vai, tipo assim, normal, sabe? E ele fala aqui, ó, informa-se se alguém teria vindo procurá-lo durante o dia. Mas lhe disseram que não tinham visto ninguém. Um ano depois, gente, ó, um ano desse acontecimento, isso aconteceu com esse moço, e um ano depois ele cedeu às solicitações do parente, né, de insistir para ele conhecer essa menina na outra cidade, e decidiu ir ver aquela que lhes propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e as pessoas chegavam da procissão. Uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é a jovem que ele reconhece como aquela que ele tinha aparecido, vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era o mesmo dia da festa de Corpus Christi.
Ele ficou atônito e a jovem, por seu lado, grita de surpresa e se sente mal. Melhorando, a jovem conta que ele tinha visto essa pessoa no mesmo dia do ano anterior. O casamento foi realizado. Então, da mesma forma que ele viu ela um ano atrás, ela também viu ele. Então, quando eles se encontraram um ano depois, com a mesma roupa, ambos ficaram atônitos, né? Então, qualquer pessoa fica surpresa e fala, meu Deus, né? Que surpresa. E ela se sentiu mal e depois ela, né, se acalmou e aí falou que tinha visto e aí acabou casando, né? O casamento foi realizado. Ele deixa isso aqui bem claro. Pontos interessantes que a gente tem que observar, pessoal. É que da mesma forma que os espíritos podem aparecer para nós estando vivos ou mortos, se a gente parar para mudar o ponto de vista, nós mesmos, pessoal, também aparecemos para outros espíritos. Olha só que interessante, porque isso não é só das pessoas ao nosso redor, nós também somos espíritos. Então, quando nós dormimos, nós podemos muito bem ir visitar pessoas que estão vivas, pessoas com que a gente se importa, pessoas que a gente conhece em espírito, mas não conhece, né, materialmente, que a gente gosta muito e se importa. Pessoal, o nosso espírito, ele conhece muita gente. Vocês não têm noção. Pessoas que a gente talvez nem vai encontrar nessa vida, só que ele conhece. E aí, quando ele desdobra que ele tem essa liberdade, ele pode muito bem ir visitar essas pessoas, né? Ir fazer uma visita, ir ajudar, ir conversar, ir auxiliar, né? Não é, a gente não vai só pro plano espiritual e ficar lá trabalhando. Não, a gente pode fazer muitas coisas. E uma dessas coisas, se for necessário, né, é visitar uma pessoa que está viva e ajudar ela ali no que for, né? Então, olha só que interessante, né? E aí, gente, para finalizar o episódio de hoje, ele fala aqui, ó. Antes de ir mais longe, devemos responder a uma pergunta que será feita com certeza, que é a de saber como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Então, né, se a gente, quando dorme, o nosso espírito sai do corpo, como que o nosso corpo continua vivo, né? Porque o nosso corpo tá ali dormindo e o nosso espírito sai. E aí ele responde essa pergunta para quem tiver essa dúvida. O corpo vive a vida orgânica. A gente tem diferença, tá? A vida orgânica, que é independente da presença do espírito. E é a prova que as plantas vivem e não tem espírito. Então, gente, por exemplo, quando uma pessoa morre, é porque o corpo, a vida também orgânica dela, também acabou, também morreu. Então, é tanto o corpo físico, né? Quanto, né, no momento, aí o espírito sai. Porque o espírito não morre. Entendeu, gente? Quando a morte acontece, é a morte da vida orgânica. O seu espírito não vai morrer. Ele só não vai mais ter aquela roupa, aquela veste que é o corpo dele, porque morreu. Entendem o que eu tô falando? Espero que esteja ficando claro. Então não existe a morte pro espírito. Esquecem isso, gente. A morte do espírito não existe. O que vai existir é a morte da vida orgânica. E se você está bem, se você está vivo, quando você dorme, o seu corpo vai continuar vivendo a vida orgânica dele. Então, independente do espírito. Porque ele não tá mal, não tem nada, o coração vai continuar batendo, tudo vai continuar funcionando normal. Só o seu espírito que não vai estar ali. Entenderam? Então, e aqui ele dá até o exemplo, né? Que as plantas vivem e não tem espírito. Então, dá pra ver. O espírito nunca fica completamente separado do corpo. Os espíritos, assim como certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina em seu corpo. Fenômeno que nunca se dá quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Isso a gente viu no livro Nosso Lar, que tem o estudo completo aqui no canal, tá? Então vai lá fazer se você não fez. Que o André Luiz vê isso. O André Luiz encontra dois espíritos um dia quando ele tá lá em Nosso Lar. E ele assusta porque os dois espíritos têm uns fios ligados, uns fios luminosos ligados nas costas dele. E isso é porque o espírito tá vivo. Então ele tem esses fios para ligar ele, né, o espírito até o corpo. E aí André Luiz se assusta, que ele fala, como assim? Que coisa estranha é essa? Nunca vi isso. Oxi. E aí depois ele vai descobrir que era porque os espíritos estão vivos. Agora, quando o espírito está morto, não tem como ter esses fios, porque não tem nada nele que liga ao corpo material, porque o corpo material está morto, então não tem o que ligar. Entende? Então tem essa diferença. Então saibam disso. Quando vocês virem espíritos que tem uma linha, alguma coisa ligando ele, é porque ele está vivo. Se ele estiver morto, ele não vai ter. Isso é muito, muito legal e interessante de saber. Bom, pessoal, no próximo episódio a gente vai ver sobre os homens duplos, que é o item 119, tá? Então já se preparem aí, já vão fazendo a leitura antecipadamente se quiserem. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Comente o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo, curta
e até o próximo episódio.